Nesse vídeo teremos a passagem do mito à filosofia, quem foi Tales de Mileto, quais são as principais ideias e a interpretação de Hegel e de Nietzsche. Vamos lá! Não é novidade para ninguém que os gregos acreditavam em deuses. Poseidon dominava os mares, Zeus era o deus dos raios e da justiça, e Hades, o deus do submundo. Tudo isso aprendemos lendo os 3 grandes clássicos sobre mitologia grega, a Teogonia de Hesíodo, a Ilíada de Homero e Hércules da Disney. Esse tipo de discurso que busca explicar a totalidade através de imagens e histórias se chama mitos, e normalmente apresentam diferentes divindades com características próprias para explicar a realidade. Mas na cidade de Mileto, 7 séculos antes de Cristo, um matemático chamado Tales, acostumado com as abstrações da geometria, encontrou uma característica comum em tudo que existe. Tales percebeu que as sementes precisam de água para germinar, que todas as plantas precisam de chuva para crescer e que o alimento de todas as coisas é o úmido. Até o quente se gera no úmido e vive no úmido. O oceano é muito importante para a pesca e para as navegações. A água é o princípio de todas as coisas. Ou, para quem está lembrado do último vídeo, a água é o arqué da physis. Esse tipo de discurso que não usa imagens para explicar a realidade, mas conceitos racionais, damos o nome de Logos, e isso surgiu aqui com Tales de Mileto. Algumas histórias muito famosas envolveram o nome do Tales de Mileto. Diz que ele conseguiu calcular o tamanho de uma pirâmide usando como base apenas a sombra que ela projetava e um pedaço de pau. Imagina se ele conseguisse ver o histórico da minha calculadora. Muita gente acha que filosofia e matemática não dá dinheiro. Tales foi um dos primeiros a provar o contrário. Em um certo inverno, ele conseguiu prever, através dos seus estudos astronômicos, que teria uma boa colheita de azeitona. Ele se antecipou e alugou alguns galpões por um preço muito baixo, para que quando chegasse a época da colheita, ele realugasse esses mesmos galpões por um valor mais alto. E foi o que ele fez e conseguiu lucrar bastante com isso, se tornando um dos primeiros investidores da história. Mas nem todas as histórias são positivas sobre o Tales. Na obra Teeteto, o Platão diz: Tales observava o céu e, completamente distraído com a contemplação dos astros, não reparou num poço que se encontrava na sua frente e caiu lá dentro. Uma escrava, vendo todo aquele acontecimento, zombou do filósofo. Pobre Tales! Pretende conhecer o que se passa acima da sua cabeça, mas é incapaz de ver o que se encontra diante dos seus pés. Curiosamente, essa história é contada por Platão, discípulo de Sócrates, o primeiro a abandonar essa investigação sobre a physis e focar nas questões humanas. Doxografias. Nenhum texto de Tales chegou até a gente. Algumas fontes apontam que ele nunca sequer escreveu um livro. Tudo o que sabemos sobre ele vem através das doxografias, ou seja, textos em que outras pessoas falam sobre Tales de Mileto. Aristóteles diz: Tales diz que o princípio é a água, por isso afirma também que a terra flutua sobre a água. E também, Tales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move, se é que disse que o ímã tem alma porque move o ferro. Sêneca disse: Tales explica o terremoto como consequência do movimento da água. Outra frase atribuída a Tales é: tudo está cheio de deuses. E por fim, Diógenes Laércio atribui a Tales a seguinte frase: o mais antigo é Deus, porque não foi criado. O maior é o espaço, que tudo contém. O mais rápido, o espírito, que caminha por toda parte. O mais forte é a necessidade, que vence qualquer coisa. E o mais sábio é o tempo, que tudo descobre. Você deve estar se perguntando, mas você não falou que eles não utilizavam imagens em suas explicações? Por que agora Tales está falando de Deus? Ora, o discurso Logos, ele não supera o mito de imediato. Por ser um tipo de discurso que ainda está engatinhando, é normal que ele possua alguns elementos do discurso mítico. O filósofo pré-socrático Parmênides, por exemplo, ele escrevia em versos, igual aos poetas da época. Um ponto muito importante: não temos certeza se nenhuma dessas histórias são verdadeiras, e se Tales realmente disse alguma dessas coisas. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado ao afirmar algo com certeza, ou interpretar qualquer coisa. Dito isso, vamos às interpretações. Se Tales de Mileto diz que Deus é o mais antigo porque ele é incriado, e a água, por seu princípio, também é incriada, será que era dela que ele estava falando? Será que é por isso que ele diz que tudo está cheio de deuses, porque a água está presente em tudo que existe? Não sei. Agora vamos para as críticas e interpretações de Hegel e de Nietzsche. Eu sei que Hegel é muito complicado e muito difícil de ler, mas eu vou tentar simplificar
com as minhas palavras. O que Hegel diz é que Tales desconfia da percepção sensível, ou seja, ele desconfia dos sentidos e ele percebe que as coisas em particulares, as coisas que existem no mundo, não possuem autonomia nenhuma e que da água emerge todo o resto. Ou seja, ele está percebendo ali que a água é algo presente em todas as coisas que existem dependem da água. Para a água, todas as coisas vão retornar. Então toda a existência singular é passageira, vai perder sua forma singular, tornar-se novamente universal, água. Entretanto, o Hegel ele encontra uma falha na teoria do Tales. Ele diz que a água também é algo singular, também é algo que a gente olha pelos sentidos e consegue perceber. Então, o verdadeiro princípio, ele não pode ter essa forma singular e particular, precisa ser universal. Agora, resta a gente ver o que o Nietzsche tem para dizer sobre a teoria do Tales de Mileto. O Nietzsche, ele diz em A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, que a gente tem que levar a tese do Tales de Mileto a sério. Porque, primeiro, ele fez sem utilizar deuses na explicação. E segundo, não foi uma mera hipótese científica. Ele não falou, a água vem da terra, que seria uma hipótese falsa, mas seria uma hipótese científica. Não, ele olhou para a realidade e inferiu. Ele concluiu olhando para uma pluralidade de coisas, que tudo é que tudo possui uma mesma essência. E que essa ideia foi uma intuição mística, uma espécie de um insight, um momento de eureka, que vai para além do que ele conseguia explicar com palavras. E na hora que ele tentou exprimir aquilo que ele percebeu em linguagem, ele falou da água. A descoberta ou o surgimento da filosofia é como se o homem deixasse de ser um quadrúpede e começasse a andar sobre duas pernas. A forma que o Nietzsche diz isso é muito bonita e eu vou ler aqui para vocês. Quando Tales diz, tudo é água, o homem estremece e se ergue do tatear e rastejar vermiformes das ciências isoladas, pressente a solução última das coisas e vence, com esse pressentimento, o acanhamento dos graus inferiores do conhecimento. Pô, simplesmente cinema. É com essa frase que eu vou encerrar o episódio de hoje, e no próximo episódio veremos Anaximandro, o homem que percebeu que a existência é uma injustiça e que devemos pagar por isso através da morte. Então, para não perder o vídeo, se inscreve no canal e se quiser apoiar o canal, temos aí o QR Code na tela, beleza? Até o próximo vídeo.